Nós temos a alegria, a satisfação de receber à tribuna da Casa de Jesus esta noite o nosso irmão Jefferson Luiz Ostrufka. Ele é trabalhador da Sociedade Espírita de Joinville, naturalmente, da cidade de Joinville, e é também o presidente da Sexta URI, que vai nos trazer o assunto Deus. Seja muito bem-vindo e a palavra, a partir de agora, é sua. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos amparar a todos nesta noite. Nós vamos falar do tema Deus, tirando a maior parte das informações deste livro, a Gênese. Eu sei que aqui em Balneário Camboriú todo mundo lê a Gênese. Lá em Joinville o pessoal não gosta muito, né? Mas aqui eu sei que todo mundo lê bastante, então o tema é já conhecido de todos aí, né? Mas nós precisamos repetir e repetir e repetir muitas questões que o Consolador prometido nos traz, para que isso adentre efetivamente e possa fazer parte das nossas ações. E este é mais um assunto. Também precisamos pensar, discutir, analisar, para que aos poucos possamos adentrar esses conceitos trazidos pelos Espíritos Superiores, codificado por Kardec, que é sobre Deus. A Gênese nada mais é do que um desdobramento do Livro dos Espíritos, lembrando que a primeira obra da codificação é o Livro dos Espíritos, publicada em 18 de abril de 1857, e depois, isso daí, após a segunda edição, que a qual é a atual que temos hoje, com 1019 questões, Kardec então separa esta obra em 4 partes. Cada parte dessa deu origem a uma outra obra. Da questão 1 à questão 75, então deu origem a esta obra aqui, que é a Gênese. Da questão 76 à questão 613, deu origem ao Livro dos Médiuns. Da 614 até a 919, o livro O Evangelho com o Espiritismo. E da 920 a 1019, então, o Céu e o Inferno. Então nós vemos que é apenas um desdobramento da própria codificação, do próprio Livro dos Espíritos. Então, pois bem, na Gênesis, então, no capítulo 2, nós vamos encontrar as informações que Kardec intitula esse capítulo como Deus. Mas antes de adentrar efetivamente no que os Espíritos estão dizendo lá na Gênesis, nós vamos dar uma lembrada de como que nós conceituamos Deus. Se nós analisarmos desde o princípio, de uma forma geral, lá nos primórdios, nós humanidade, confundimos Deus com os fenômenos da natureza, achando que tudo isso era Deus. Passando seu tempo, pouco mais, entendendo que por trás daqueles fenômenos havia uma inteligência, então começamos a imaginar que atrás de cada fenômeno deste era um Deus. Surgiu então aí a ideia do politeísmo, diversos deuses. Passando seu tempo, veio emissários do alto, nos trazendo uma visão de Deus único. Mas como não dá salto a nosso entendimento, nós ainda atribuímos a Deus, neste momento, o Deus antropomórfico, ou seja, o Deus humanizado. Deus com as paixões humanas, com seus defeitos, suas qualidades, que sabemos hoje que a doutrina nos traz um pouquinho diferente disso. Mas, como a evolução não dá saltos, passa seu tempo, aí vem o emissário divino, e nos traz o Deus do amor, o Deus Pai, não mais o Deus dos exércitos, mas nós conseguimos e mantemos a visão do Deus antropomórfico, Deus humanizado, Deus com as dificuldades humanas, com as paixões humanas. Aí, meados do século XIX, recebemos então a revelação dos Espíritos, a qual
começamos a observar e a entender que não existe um ser inteligente, um espírito inteligente, e sim uma inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Começamos então, a partir desse momento, mudar o nosso conceito. Começar a olhar Deus, não mais aquele Deus antropomórfico, não mais aquele Deus humanizado, mas sim a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema. Não é mais então um ser inteligente, e sim a inteligência suprema do universo. Para que nós possamos observar a importância que Kardec dá a essa temática, na introdução do Livro dos Espíritos, a qual Kardec diz que ali está o resumo da doutrina, ele começa a nos dizer, ou parte na introdução, ele vem nos dizer que vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina espírita, que nos transmitiram, a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Então ele diz que a partir daquele ponto ele vai começar a discorrer sobre os pontos principais. Qual é o primeiro ponto que ele traz? Deus. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criador do universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. E aí então chegamos na primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Na pergunta já conseguimos observar que Allan Kardec, Hippolyte Léon Dézard Rivail, neste momento já não tinha Deus antropomórfico. O conceito que ele tinha já era o Deus universal. Porque ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E a resposta então, conhecida de todos nós, ou pelo menos da grande maioria, Deus então é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Kardec inicia a primeira questão do Livro dos Espíritos com Deus. Mas por que será então que ele escolheu essa temática? Esta resposta nós vamos encontrar na Gênese. A Gênese, no primeiro item, Kardec nos vai dizer: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, origem de tudo que existe, a base sobre qual repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa considerarmos primeiro. É o que importa considerarmos primeiro. E quando a gente faz um relacionamento com outros assuntos trazidos pela codificação, exemplo, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta a montanha, onde os Espíritos vão nos dizer que a fé, no capítulo Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, os Espíritos vêm nos dizer que a fé, ela é a base de todas as nossas virtudes. Sem a fé, nós não vamos desenvolver virtude nenhuma. E se nós então não entendemos Deus, naquilo que já nos cabe, como desenvolver esta fé? Aí começamos então a entender por que Kardec coloca isso como base, como ponto importante que consideramos antes de tudo. Porque se nós não entendermos, não colocar Deus na base, nós não vamos conseguir dar os passos para cima. Não vamos conseguir construir os conceitos que precisamos para dar continuidade do ensinamento das leis naturais, das leis divinas, através da codificação da doutrina espírita. No item 2 deste mesmo capítulo, nós vamos começar a observar, lembrando que este primeiro item desse capítulo 2, Kardec ele aborda 4 temas no capítulo 2: a existência de Deus, a natureza divina, a providência e a visão de Deus.
É claro que não vamos abordar aqui todos os assuntos, porque não teríamos condições de resumir isso, por falta de qualidade, condições nossa, e também em 40 minutos, 45 minutos, com certeza não temos tempo suficiente para todos os assuntos ali pertinentes a esse capítulo. Mas desde já fica o convite para que possam ler, né? E hoje, aqueles que porventura possam não ter a obra, na internet tem disponível em PDF, né? Então podemos lê-lo, né, de qualquer maneira, hoje com os recursos que nós dispomos. Kardec, então, no item 2, vem nos dizer que constitui princípio elementar pelos seus efeitos é que se julga a uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Então, Kardec começa a fazer uma proposta de análise lógica para que nós possamos entender a existência de Deus. E eu vou me utilizar deste mecanismo aqui, todo mundo sabe o que é, né? Um telefone, um smartphone, a qual ele recebe ligações. Para que ele receba ligações, ele precisa das ondas eletromagnéticas, que essas ondas estão em todos os lugares, inclusive aqui. Não vai tocar porque ele está no silencioso, mas se alguém me ligasse, ele poderia tocar. As ondas eletromagnéticas estão aqui. Ninguém de nós duvida, porque os aparelhos funcionam, né? Muitos aqui vão receber mensagens enquanto estamos falando aqui. Outros podem até receber ligação, se o celular estiver ligado. Então as ondas estão aí, nós não a vemos, mas sabemos que elas existem. Desta mesma proposta, então, Kardec faz para que nós possamos analisar as questões que, pelos seus efeitos, é que se julga uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para saber que ela existe. Em tudo observando os efeitos é que se chega ao conhecimento das causas. Ninguém duvida que existe, então, as energias eletromagnéticas circulando no nosso ambiente. Mas ele faz uma outra preposição, também lógica, a qual nos diz de outro princípio, igualmente elementar, e que de tão verdadeiro passou um axioma, é de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Alguém duvida que este aparelhozinho foi desenvolvido por mentes com capacidade intelectual acima da média? Não dá para entender que foi alguém desprovido, e na verdade aqui não é uma mente, né? São várias, porque aqui este equipamentozinho tem muitas questões tecnológicas que foram desenvolvidas com capacidade intelectual altíssima para que depois chegasse então neste aparelho. Então vemos aí que todo efeito inteligente tem que ter obrigatoriamente uma causa inteligente. Pois bem, então se tudo a construção inteligente tem algum ser inteligente por trás, lancemos olhar em torno de si mesmo, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem essas obras. Reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse o limite da mais potentosa inteligência humana. Podemos ver algumas imagens, nosso corpo humano, nosso cérebro, um inseto ali, uma abelhinha, uma flor, o universo, nosso sistema solar, a natureza. Alguma dessas questões é obra do homem? É desprovido de inteligência o que nós estamos vendo ali? Então alguém construiu isso. Se não foi o homem, nós denominamos como Deus. E essa análise lógica, então, que Kardec vem nos fazer, só um parênteses, né? Quando a gente fala Kardec, só uma forma resumida de falar os espíritos superiores. Kardec, como ele nos diz, eu sou o codificador, eu só simplesmente resumi os ensinos da espiritualidade. Pois então os espíritos superiores nos vêm, através de um raciocínio lógico, demonstrar a existência de Deus. E hoje, a própria ciência, quanto mais avança, claro que não é unanimidade, mas a maioria, uma boa parte, já está chegando à conclusão
de que prova a existência de Deus. Porque a harmonia, como funciona tudo, desde o micro até o macrocosmo. A partir do item 8, Kardec então começa uma outra abordagem. Ele vem nos dizer que, aqui ele vai falar então da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio de completa depuração do espírito. Então nós não temos condições de acessar a intimidade divina. E não adianta, porque não vamos conseguir. Por quê? Porque ainda nos falta sentido para isso. Nós não temos sentido próprio. Vamos ter que desenvolver ao longo da nossa jornada evolutiva. Sabemos que somos espíritos, que ora estamos aqui encarnados, nossa vida real é no mundo espiritual, estamos sujeitos às leis divinas. Dentro dessas leis, uma delas é a lei do progresso. Então, através desta lei, estamos trilhando, caminhando, construindo o nosso progresso individual. Mas ainda não temos sentido desenvolvido para entender a intimidade divina. Mas só vamos adquirir por meio de completa depuração do espírito. Em que estágio chegaremos para ter essa completa depuração dos espíritos? Do nosso espírito, ou de nós, né? Quando a gente terceiriza o espírito, a gente já está equivocando-se sobre o raciocínio, né? Porque nós somos espíritos, né? Utilizando-se um corpo físico. Quando chegarmos a espíritos puros. Ou seja, completar a depuração do espírito. Então, antes disso, não vamos conseguir a intimidade de Deus. Entender a natureza íntima de Deus. Pois bem, e daí? Então fica por isso mesmo? Não vamos conseguir entender? A proposição dos espíritos, mais uma vez, é para que possamos trabalhar essas questões numa visão lógica. Que possamos então, mas que nós não podemos penetrar a essência de Deus, mas nós podemos ver ou entender o que Deus é, através de uma análise de observação, enxergando o que Deus não pode ser, para entender o que Ele deve ser. E aí então começa o relacionamento dos atributos de Deus. Ele diz mais: sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Nós não vamos entender a obra da criação se nós não entendermos os atributos de Deus. E nós somos o quê? Nós somos criaturas de Deus. Então, se nós não entendermos os atributos de Deus, também não vamos entender, não vamos compreender a nós mesmos. Aí nós começamos a ver por que Kardec colocou lá como base principal, como ponto de partida, que nós precisamos entender as questões a partir daí. Primeiro Deus, para que depois possamos construir, porque entendendo Deus, nós vamos então poder entender melhor as suas criaturas, incluindo a nós mesmos. Nos diz mais que este ponto de partida, né, ele é como um farol capaz de nos orientar. Então os atributos de Deus é um farol que vai fazer com que nós nos oriente nessa trajetória evolutiva a qual nos encontramos. E se nós não conseguimos entender isso efetivamente, nós também não vamos ver esse farol. E aí nós começamos então a trilhar por caminhos equivocados. Porque nós não estamos utilizando do farol, que é o próprio entendimento daquele que nos cabe com relação a Deus. Então, a partir desse momento, Kardec então começa a trilhar os atributos de Deus. E começa então pelo primeiro, que ele relaciona: Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode saber nem compreender tudo que existe.
E quanto mais estudamos, mais vemos que precisamos estudar. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conhecer outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer que o primeiro não faria. E assim por diante até o infinito. Então, dentro da proposta, temos que entender o que Deus não pode ser para ver o que Ele deve ser. Então Deus tem que ser a suprema e soberana inteligência. Se não fosse assim, teria um outro ser mais inteligente do que Ele, e esse ser então, que seria Deus. E assim sucessivamente. Então, Deus tem que ter toda a inteligência. O próximo item, Kardec está vendo dizer se Deus é eterno. Isto é, não deve ter começo e não terá fim. Aí já dá um nó na nossa cabeça, né? Porque nós entendermos o que não teve começo é muito difícil. Porque como nós somos criaturas criadas por Deus e tivemos um princípio, é muito difícil filosoficamente nós analisarmos essa questão que Deus não teve um começo. Mas, analisando dentro da proposta, primeiro, os Espíritos nos dizem que, ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Então Deus não pode ter saído nada. Ou então teria sido criado por outro anterior a esse. Então esse é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver assim por diante até o infinito. Então, para que Deus seja Deus, Ele tem que ser eterno. Não teve princípio e não terá fim. Sempre que nós analisamos essas questões, nós vamos observar que ainda nós não temos todos os sentidos desenvolvidos para entender a intimidade divina. Portanto, tem algumas coisas que nós realmente não conseguimos. Mas se nós pensarmos que Deus teve começo, então não seria Deus, porque teria outro. Então nós chegamos a uma conclusão lógica que Deus é eterno. Não teve princípio e não terá fim. Deus é imutável, não muda. Se tivesse sujeito às mudanças, nenhuma estabilidade teria as leis que regem o universo. E hoje a ciência mesmo, quanto mais estuda, mais vê esta estabilidade das leis. Deus é imaterial. Isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito à transformação da matéria. E aí não seria mais imutável. Seria sujeito a transformações. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar ao ser cuja potencialidade nenhuma outra ultrapasse. Esse então é que seria Deus. Então, mais uma vez, observamos através de uma análise lógica, observando aquilo que Deus não pode ser, para chegarmos então à conclusão daquilo que Ele deve ser. Então, se Deus não for onipotente, ou seja, tiver todo o poder, outro teria, né? E aí já não seria mais Deus. Deus é soberanamente justo e bom. De uma forma geral, a grande maioria dos atributos divinos são de uma forma filosófica de análise. Mas esta em particular, ela tem um quê a mais de relacionamento com Deus. Eu não consigo entender Deus soberanamente justo e bom se eu não relacionar-me com Deus. E este relacionamento com Deus através das suas leis, que está em nós, que está na nossa consciência. Então, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos superiores. Onde está escrito a lei de Deus, a lei divina, a lei natural?
está na consciência. E é de uma forma tão direta e tão óbvia que isso está, porque basta nós lembrarmos qualquer equívoco que pudéssemos ter cometido. No primeiro instante, ao equívoco cometido, a nossa consciência já nos diz: não devia ter feito isso. Mas, como ainda a dominância ainda é do ego, é do eu consciente, cheio de dificuldades, imediatamente nós já entramos com uma desculpa. E aí eu já não consigo mais ler o que a minha consciência está me dizendo, em relação àquilo que eu estou fazendo contrário à lei de Deus. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se a lei de Deus e a lei natural é a mesma coisa. Eles dizem que sim. Mas eles complementam essa resposta dizendo que é a verdadeira que pode levar o homem à felicidade. A única forma de nós chegarmos à felicidade é através da lei de Deus. Eles continuam dizendo então que todas as angústias, sofrimentos são causa do não cumprimento da lei de Deus. Ou seja, todas as vezes que nós não somos assertivos com a lei de Deus, nos vai alcançar no futuro, em função de uma outra lei de causa e efeito, o sofrimento. Então, todas as vezes que nós criamos uma desculpa qualquer para não olhar o que a consciência nos está mostrando que é o caminho reto, é o caminho que deveríamos estar executando, que é a favor da lei de Deus, nós estamos perdendo uma oportunidade de mudar o nosso comportamento e ser mais assertivo à lei divina. A providencial sabedoria da lei divina se revela nas mais pequeninas coisas como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da justiça nem da sua bondade. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procede injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não mais seria soberanamente justo, e em consequência, já não seria soberanamente bom. E aí então nós analisamos que a cada vez que nós reclamamos de algo, nós estamos dizendo que Deus não é justo. Nós ainda não conseguimos entender esse atributo. Nós não conseguimos nos relacionar efetivamente com Deus para já compreender este atributo. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, nada que nos alcança é para o nosso mal. Nada que nos alcança não devia estar acontecendo. Tudo o que está acontecendo é o melhor caminho que nós temos neste caminho evolutivo ao qual estamos inseridos. Muitas vezes podemos confundir ou entender que Deus, então, se nós não cometemos os atos compatíveis com a lei divina, que o sofrimento nos alcança, podemos imaginar muitas vezes, por uma construção atávica, que Deus castiga. Mas Deus não castiga, né? Deus apenas oportuniza uma segunda chance, uma terceira chance, uma quinta chance, uma 10ª chance, para que nós possamos acertar o caminho, ou seja, ser assertivo em função o que a lei nos cobra, a lei divina, a lei natural. Então, quando nós não cumprimos as ações em sentido da lei, o que nos alcança é o sofrimento, para que possamos revisar, repensar, reorganizar os nossos atos, nosso comportamento, a favor da lei divina, da lei natural. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faça mistério que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos os atributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição. Visto que, do contrário, não seria infinito, e Deus, então, não seria perfeito. E o último atributo, Deus é único.
A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir em toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundindo assim, então, quanto à identidade, não haveria na realidade mais de um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Mas, então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria autoridade soberana. Então Deus, por mais uma análise lógica, tem que ser único. Senão, não teríamos as condições para que todos os demais atributos tivessem o seu entendimento. E aí no item 18, então Kardec vem nos dizer que, em resumo, Deus não pode ser Deus, senão sobre a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Porquanto, o ser que excede, no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. E esta é a visão dos atributos de Deus através da codificação espírita, que ele nos traz então uma compreensão melhor, onde então possamos começar a desenvolver em nós não mais o Deus antropomórfico, não mais o Deus humanizado, não mais o Deus com paixões humanas, mas o Deus universal, criador de tudo o que é orgânico, inorgânico, material, imaterial, que vemos ou que não vemos. Tudo é obra da criação divina. E nós temos que construir esses conceitos, porque muitas vezes nós já podemos saber, temos informações sobre essas questões, mas no agir, no comportamento, no dia a dia, o que aflora em nós ainda é o Deus antropomórfico, porque ainda nós não conseguimos destruir completamente a visão desse Deus antropomórfico e colocar em seu lugar o Deus cósmico. Então a proposta de Kardec, a proposta dos espíritos superiores, é que nós começamos as nossas bases pelo entendimento correto do que é Deus. Ainda no item 18, é assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica se chega a determinados atributos que o caracterizam. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, através daquilo que vimos em relação àquilo que o homem não construiu. E por simples dedução lógica, também podemos chegar então a determinar os atributos que caracterizam Deus. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. O apontamento que Kardec nos coloca e a visão que o Espírito nos dá, ele vai trazer essa visão de uma forma ampla, através das doutrinas filosóficas e da religião. Mas quando nós olhamos para nós individualmente, nós vemos que a condição é a mesma. Se nós não usarmos os atributos de Deus para medir
sendo esse farol que nos vai iluminar e direcionar o caminho reto, se nós não colocarmos a crivo das leis divinas, os nossos ações, comportamentos, pensamentos, também estaremos sujeitos a não estar com a verdade. Então a verdade absoluta é quando todas as nossas ações, pensamentos, estiverem então consoantes, de acordo com a lei de Deus e com seus atributos. Se uma vírgula só saia dos atributos, com certeza não estamos com a verdade. E isso, por sermos ainda espíritos imperfeitos, é o que mais ocorre. E essa é a questão que o Espírito nos diz que ela é o farol, porque nós precisamos desse farol que nos guia. E um desses farol é o próprio conhecimento dos atributos de Deus. Para que possamos entender melhor, só um minutinho, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu desliguei o som, agora vou ter que voltar ele. Então, para que possamos refletir melhor as questões, olhando as imagens, entendendo a grandiosidade de Deus, não é dado então ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio de completa depuração do Espírito. Mas se não pode penetrar a essência de Deus, o homem que aceite como premissa a sua existência, pode pelo raciocínio chegar então a conhecer os atributos necessários. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, o impossível seria compreender-se a obra da criação. Obra da criação que somos nós mesmos. Também fazemos parte da criação divina. A doutrina espírita nos propõe então uma visão mais condizente de Deus, com a grandiosidade do cosmos, com esse Deus universal. Não mais aquele Deus voltado à terra, não mais aquele Deus personalista, aquele Deus que se preocupa mais com o tipo do templo, com o tipo da veste, com o tipo de ritual que usamos para adorá-lo. Essa visão de Deus é preciso mudar. Temos que compreender Deus cósmico, inteligência suprema, Criador de tudo. Temos que ter uma visão que faça mais jus à grandeza de Deus e de seus atributos. Só há de verdadeiro aquilo que não se afasta um tio dos atributos da divindade. Deus é a fonte do amor do universo, a base sobre o que repousa o edifício da criação. O ponto que importa considerarmos antes de tudo. E observando as imagens, podemos observar que tudo ali não é criação do homem, e sim criação de Deus. Comprovando então a sua existência. Precisamos reformar esse conceito em nós, deixando para trás esta visão de Deus antropomórfico, Deus com paixões humanas, Deus com deficiências humanas, e cada vez mais introduzir em nós mesmos o conceito do Deus cósmico, do Deus universal, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agradeço a atenção, que todos fiquem com a paz do Cristo.